Olá, eu sou Luiz Felipe. Nos próximos instantes, nesta apresentação do meu trabalho interdisciplinar de Filosofia, Geografia, História e Sociologia, irei falar sobre as pandemias e impactos na sociedade. A primeira das quatro a serem abordadas é a peste negra, que foi ocasionada pela peste bubônica e ocorreu em meados do século XIV, em um período histórico conhecido como Baixa Idade Média, em que se tinha o predomínio do pensamento cristão, o que acabou influenciando em como a sociedade reagiu. Ela chegou ao Brasil de uma forma tardia, pelo Porto de Santos, no final do século XIX e início do século XX. Vale ressaltar que nesse período na Europa estava ocorrendo o renascimento comercial e urbano, em que se tinha um grande contingente de pessoas deixando a zona rural, os feudos, e indo em direção às cidades, os burgos, ocasionando uma maior concentração populacional. E essas cidades eram caracterizadas pelas péssimas condições sanitárias, em que se tinham pessoas, animais e esgoto em um mesmo ambiente, o que acabou intensificando na proliferação da doença. A maneira mais comum da transmissão da peste negra era através da picada de pulgas de rato, mas após atingir o pulmão, a transmissão ocorria de humano para humano, através das vias respiratórias. Os primeiros casos ocorreram na Ásia Central, mas que por meio de navios mercantes que navegavam em rotas comerciais entre o Oriente rumo ao Ocidente, dando destaque à Rota da Seda, acabaram levando a doença para a Europa, e acredita-se que o pico ocorreu entre os anos de 1346 e 1353. Agora falando um pouco do cenário catastrófico da época, tanto na esfera social, econômica e religiosa, a doença acabou gerando um grande número de mortos. Logo, começou-se a faltar mão de obra. Em decorrência disso, falta de alimentos e pessoas começaram a morrer de fome. Com a dizimação de cerca de um terço da população europeia, os dogmas da Igreja começaram a serem contestados, tendo em vista que as orações não estavam surtindo efeito. Vários misticismos também começaram a surgir naquela época, o que acabou ocasionando na perseguição de doentes, judeus e estrangeiros. A imagem do médico era associada à imagem da morte, já que receber a visita de um deles significava que a sua saúde não estava muito boa. Uma curiosidade em relação às roupas dos médicos é que elas eram feitas de couro, além de que, entre aspas, nos bicos das máscaras haviam ervas aromatizantes. Na corrente filosófica, destaca-se o frade franciscano, filósofo e teólogo escolástico inglês Guilherme de Ockham, que morreu vítima da peste negra em 1347. A segunda pandemia é a de gripe espanhola, ocasionada pelo vírus influenza, que ocorreu no século XX, entre os anos de 1918 e 1919, e levou a óbito cerca de 50 milhões de pessoas. Vale ressaltar que nesse período ocorria o final da Primeira Guerra Mundial e que se tinha a navegação como principal meio de transporte, além de que ajudou a proliferação da doença. O primeiro caso ocorreu nos Estados Unidos, mas foi já que a Espanha não estava diretamente ligada com a guerra, foi lá que se teve a maior notificação de número de casos, dando o nome assim à gripe. A sua chegada ao Brasil ocorreu durante a segunda onda da pandemia, no segundo semestre de 1918. Alguns acreditam que por um navio que teria atracado em Recife, logo em seguida Salvador e por fim Rio de Janeiro. O número de mortes fora de 35 mil. Escolas e comércios foram fechados, eventos esportivos cancelados e não haviam mais velórios, e os hospitais estavam em suas capacidades máximas. Trata-se de um período da República Velha, também conhecido como República Oligárquica, sendo que o primeiro caso aconteceu ainda no governo de Venceslau Braz, mas que já havia ocorrido as eleições e quem assumiria tal cargo seria Rodrigues Alves, mas acabou morrendo por conta do influenza vírus. Ocorria também muitos movimentos sociais ligados aos trabalhadores, aos operários, tendo em vista que naquela época ainda não se tinham direitos trabalhistas. E novamente surgiram teorias conspiratórias, como a de que o vírus teria sido um castigo divino ou que teria sido criado pelo exército alemão.
A pandemia de gripe espanhola ocorreu durante um período que na filosofia é denominado de filosofia contemporânea, com destaque ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Este veio a utilizar o termo vontade de poder, que seria uma força que tudo conduziria em um embate de ideias, seria o que moveria as vontades, as pulsões humanas, sendo muito bem exemplificado no século XX, tendo em vista os inúmeros acontecimentos causados por divergências de ideias. Agora irei falar da pandemia de gripe inicialmente chamada de gripe suína, que surgiu no México no ano de 2009 e foi a primeira pandemia do século XXI. A contaminação iniciada na América do Norte logo chegou ao continente europeu, sendo que a Espanha foi o primeiro país da União Europeia a ter caso confirmado. No continente asiático, em que a Índia foi o país com maior número de mortos, no africano, em que o Egito foi o primeiro a ser afetado, e na Oceania, cujo primeiro caso fora confirmado na Nova Zelândia. O início deu-se devido ao influenza vírus, que inicialmente era restrito aos porcos, ter sofrido mutações, permitindo então a contaminação de humanos. Nesta época, já existia no cenário mundial a OMS, Organização Mundial da Saúde, um órgão de suma importância na disseminação de informações e até mesmo métodos de tratamento das doenças. Já na esfera social, muitas pessoas tinham uma visão otimista, tendo em vista que já haviam vacinas para outros tipos de vírus influenza, mas 18 mil pessoas acabaram morrendo. Mas não menos importante, irei abordar a pandemia do novo coronavírus, em que o primeiro caso teria surgido no dia 1º de dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, na China. Mas esta só teria comunicado à OMS sobre a aparição de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida no dia 31 do mesmo mês. A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia no dia 11 de março de 2020 e até a data de hoje, dia 29/7, ainda está em curso. Já no cenário brasileiro, alguns acontecimentos que podemos ressaltar são: no dia 9 de fevereiro ocorreu a repatriação de 34 brasileiros que estavam no epicentro da pandemia, em Wuhan. No dia 21 de fevereiro tem-se a primeira suspeita no estado de São Paulo, sendo que no dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso no estado do Rio de Janeiro. No dia 23 de março começou-se a entrar em vigor restrições de entradas de estrangeiros no país. Uma das áreas atingidas pela pandemia foi a economia, principalmente em relação ao mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego teria saltado de 11,2% de janeiro de 2020 para 12,6% em abril. Há quem acredite que o ano de 2020 se encerrará com uma taxa de desemprego na casa dos 17%. Esse órgão também divulgou que, somente no primeiro trimestre, o consumo das famílias teria caído mais de 2%. Dados divulgados pela CNN Brasil e levantados pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, estimam que pelo menos 700 mil empresas já faliram. Mais relacionado ao âmbito social, um dos programas mais pautados é o auxílio emergencial, que no total serão 5 parcelas, que estão sendo direcionados aos inscritos do Bolsa Família, trabalhadores autônomos e informais, entre outros. Algumas outras medidas colocadas em vigor foram a transferência de recursos do Fundo Nacional para estados e municípios, cortar IPI de materiais médicos, redução de tributos para produtos médicos, recursos para o orçamento do Ministério da Saúde, entre outros. De acordo com o balanço realizado pela Secretaria Especial da Fazenda, o esforço fiscal foi apontado na casa dos 340 bilhões de reais no combate ao coronavírus. Mesmo sendo difícil a previsão econômica em meio ao cenário caótico atual, alguns analistas economistas do mercado financeiro estimam que o tombo do PIB brasileiro chegue na casa dos 5,77%. Já na área da educação, vemos professores e alunos que estão tendo que se adaptarem ao novo método de aprendizagem e de ensino à distância. Com a pandemia, escolas tiveram que ser fechadas.
e, rapidamente, até mesmo de maneira improvisada, mudaram o método de ensino. O Covid acelerou de maneira significativa a digitalização das organizações, mudou a forma de ensinar, aprender, conviver, trabalhar e interagir. Porém, outro fator a ser levado em consideração é a desigualdade entre o ensino de escola pública e privada, tendo em vista que alguns estudantes das escolas de rede de ensino público não possuem nem mesmo acesso à internet. Agora, na área mais afetada pela pandemia, a saúde, temos os seguintes dados. O Brasil está em segundo lugar até a data de hoje, dia 29 de setembro de 2020, no número de mortes, número de casos confirmados e recuperados, sendo que, em número de milhões de habitantes, o Brasil se encontra em 12º lugar. Além do uso de máscaras e fechamentos de comércio, escolas, cancelamentos de eventos esportivos, uma das medidas mais utilizadas na tentativa de barrar a proliferação do vírus é o isolamento e distanciamento social. Porém, em cidades muito populosas como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, os prefeitos encontraram outra barreira para o cumprimento do distanciamento, que foi o transporte público, que continuou recebendo um grande contingente de cidadãos. Em relação à cura da doença, há vários laboratórios em todo o mundo tentando obter a vacina eficaz. No caso de Oxford, está na terceira e última fase de teste, e o governo brasileiro já teria encomendado cerca de 100 milhões de unidades, sendo que o primeiro lote, com 15 milhões de doses, com previsão de chegada em dezembro, caso seja comprovada a sua eficácia e segurança. Outra medida adotada é a criação de hospitais de campanha, com o intuito de desafogar o sistema tradicional de saúde, que no caso brasileiro é o SUS. Ao analisar a tabela apresentada, é possível perceber que no Brasil já tiveram 2.498.668 casos, sendo que 68,9% já foram recuperados, 3,55% morreram e 27,55% são casos ativos. E no cenário mundial, são 16.810.315 casos, sendo que 58,32% de recuperados, 3,94% de morte e 37,74% de casos ativos. E por fim, os eventos esportivos, mesmo contendo uma importância econômica e social, devido à aglomeração de principalmente torcedores, tiveram que ser interrompidos. Damos destaque à Olimpíadas Tóquio 2020, que fora cancelada e adiada para o ano de 2021. Aqui no Brasil, no futebol, temos o exemplo do Campeonato Carioca, que ficou sem jogos nos meses de abril e maio. Bom, esse foi o meu trabalho, espero que todos tenham gostado e agradeço imensamente a atenção de todos. Obrigado.